Tem 4. Só uma regra, as difíceis para Miranda. Então vamos começar pela Miranda. Tá, Miranda? Marinalva da Penha. Marinalva está sempre ali ligando aí para a Rádio Rio de Janeiro. Ela pergunta assim: o ectoplasma é a mesma coisa que fluido vital ou duplo etérico? Gratidão da Marinalva. E a Vilma, ela tem uma música que diz assim, um trecho: fluido vital não é vida, mas sem ele... A tia Vilma, numa música, ela nos diz que fluido vital não é vida. Porque se tirar e deixar no ambiente, vai, putrefar. Mas sem ele não há vida, não. Agora, é interessante porque tem um livro do Luciano Munari, e o título é Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra. E eu separei para vocês, para nós termos uma ideia do que é o ectoplasma. Tem fotos de tudo, depois se alguém quiser ver aqui o livro. Mas é interessante porque ele vai mostrar para nós que no histórico do ectoplasma foi justamente o Carlos Richer, que nasceu em 1850 e foi até 1935. Foi prêmio Nobel, né? E ele quem primeiro começou a nível científico a pesquisar, depois vem o William Crookes, o César Lombroso. Mas nessa obra, tem um trecho que eu havia marcado, porque o lápis deve ter saído, onde ele vai falar para nós, esclarecendo, a respeito do ectoplasma. Porque o fluido vital é aquilo que anima todos os nossos órgãos, não é? Não existe vida sem o fluido vital. A plantinha tem fluido vital. É a seiva. O fluido vital da plantinha é a seiva. A matéria organizada, ela precisa desse combustível movendo ali. Mas tem um outro livro que eu não vou ler aqui, não vou abrir aqui para vocês, que vai falar da tabela periódica da química. Os elementos da tabela periódica, através da lei de atração, se unindo, dando origem a um novo elemento. Né? Nesse estágio, a matéria não está organizada como nós compreendemos a partir dos vegetais. É um outro estudo que seria mais, nós iríamos pegar um outro caminho que ia dar em outro lugar, que não é o objetivo de agora na pergunta feita. Mas quem tiver interesse e desejar, tem o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A primeira parte do livro tem muito termo técnico. Mas olha, se vocês encontrarem alguém que tenha compreensão de biologia, de química ou de física e querer estudar, a espiritualidade vai dar o tônus. Tivemos a oportunidade de estudar com Marco Aurélio. Ele é engenheiro químico, então ele sabia do que estava falando. Mas não é só o tecnicismo na química, é a compreensão de como transmitir, porque ele falava de coisas técnicas, mas com abordagem tão cotidiana que até Miranda compreendeu. Um pouquinho. Porque tinha coisas que eu saía do estudo na quarta-feira meio assim na nuvem, entendeu? Mas eu não desistia, eu conversava com o João. Por quê? Porque o estudo é essa grandeza do estudo. Você pode não ter conhecimento aprofundado em determinada área, mas se você gosta de ouvir, escute ou ouça escutando. Porque aquilo vai ficar registrado no inconsciente. E o estudo da doutrina não é para um momento, para um dia, para um curso. Ilude-se quem pensa assim. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3 da introdução. E Kardec vai falar que não é de uma hora para o outro que você vai conhecer uma doutrina que trata do infinito. Não é? Então, mesmo sendo uma abordagem técnica, você não está entendendo o significado. No caso do Marco Aurélio, ele traduzia, ele dava a semelhança daquela ideia para nós armazenarmos a informação. E como o estudo é contínuo, chegava uma hora que eu tive a oportunidade de ouvir o Dr. Jorge Andréa. Aí já ia escutar um outro. E Jorge Andréa, então, ele falava de infinito e de partícula. E depois, será que eu estou complicando? E com aquele jeito ele ia explicando. O que é que acontece? Se vocês tiverem interesse, junta um grupo para estudar a evolução em dois mundos.
Existe um outro livrinho que é um apoio, porque tem termos técnicos e esse livro é como dicionário que vai explicar. Mas o que eu estou falando é que naquele esforço de cada um refletindo, chamando alguém que conhece de alguma dessas matérias, vai chegar um momento que vai ficar armazenado. Quando você vai escutar uma palestra de um Raul Teixeira, de um Jorge André, de um Divaldo, de um Haroldo, do Simão Pedro, eles vão falar numa outra abordagem, mas as coisas se encaixam. Porque não foi jogado fora. Vocês viram, não para, sabe, não estavam só passando, sem interesse para fazer número. Estava ali, sem compreender em profundidade, mas interessado em aprender. Ficou armazenado. Então, nesse livro aqui, ele vai dizer para nós, é rapidinho, só porque vai ajudar. Eu falei, isso aqui é importante, eu leio. Olha, ele diz assim, o Albert von, aí tem um nome aqui alemão que fica para desdobrar de eu falar. Citou que o ectoplasma é constituído por restos de tecido epitelial e gorduras. Paulo Frutuoso também fala isso, nas obras dele, né? Mas ele enriquece aqui dizendo que aí ele vai falando sobre vários pesquisadores. Aí vai falar sobre um outro que verificou que o ectoplasma é constituído de matéria albuminoide, tem tudo a ver com biologia, acompanhado de gordura e células tipicamente orgânicas, como se fossem resíduos, né? Em que não foram encontrados amiláceos e açúcares. Quer dizer, é como se fosse você prepara uma massa para fazer empadinha e depois sobra aqueles resíduos que você junta para dar origem a outra coisa. Então, o objetivo da massa era fazer empada, o pastelzinho. Depois que você corta, não tem aquelas sobrinhas? Aquelas sobrinhas têm uma certa utilidade. Então, nos fenômenos de ectoplasmia, o médio é diferente. Um médio que é doador de ectoplasma, com ele o negócio funciona diferente. Por quê? Porque ele doa em abundância. Aqui está acontecendo doação de ectoplasma, mas de uma forma tão sutil que não chega a ser perceptível. E o objetivo dos espíritos não é o fenômeno, porque se fosse, eles permitiriam que alguém visse, em algum nível, essa doação de ectoplasma. Mas nos fenômenos de materialização, o médio de efeito físico, ele doa a ponto de, às vezes, ficar invisível na cabine. É um montão de estudo aí. O Alexander Aksakov também vai falar sobre ectoplasma, sobre materialização. Mas vamos ver, só para atender o que ela pediu, ele vai dizer mais adiante que nos exames histológicos, a avaliação microscópica do ectoplasma colhido foi verificado que estavam presentes seguintes substâncias. Vamos lá. Restos de tecido epiteliais, chamando-nos a atenção para o fato de que haviam células sem núcleo. Está vendo aquele resíduo que eu dei o exemplo? Da massinha que você fez os pastéis sobre aquelas pontinhas? Formas bacterianas, quantidade apreciável de gordura, leucócitos e minerais. Aí ele diz, uma opinião pessoal que pode não ser levada em conta é a de que essas substâncias poderiam contaminar o ectoplasma quando a saída do corpo do médio. Foi aquilo que nós falamos. O médio que participa de fenômeno desse nível de materialização, né, que ele doa abundantemente, como foi o caso do Peixotinho. Busque na internet Peixotinho médio, efeito físico. Chico Xavier, por um período. Depois Emmanuel falou, parou por aqui. Porque não é parte da sua missão esse tipo de fenômeno. Você foi um dos instrumentos na sua jornada no outro departamento. Mas o Peixotinho, ele trabalhou com efeito físico até o dia do desencarne dele. E ele sofria de asma por conta de um comprometimento lá atrás, outra encarnação. Aí o pessoal pode dizer, poxa, ele era um médium de efeito físico, curava ele. Quando nós dizemos curava, é porque ele oferecia o ectoplasma. O médium de cura, ele não cura pela vontade dele, então não é ele que cura, né? Mas ele é um instrumento de cura. Ele oferecia o ectoplasma e os espíritos atuavam. E o campo mental daquele ser que precisava, receptivo, fazia a absorção necessária para que a cura acontecesse.
Então eu lembro do caso do Peixotinho, que no dia do desencarne dele, chegou uma criança. E ele já estava muito mal. A família não queria nem que ele atendesse, porque ele estava muito vulnerável, ele estava muito mal naquele dia. Mas mesmo assim, ele vai e atende aquela mãe e aquela criança. A criança sai recuperada e ele desencarna naquele dia. Mas saiu bem na fita, né? Sabe aquela pergunta do Divaldo, Joana? Na hora do meu desencarno você vai estar do meu lado? Depende. Se você desencarnar numa boa hora, então o Peixotinho foi no bom dia. Aí ele continua, já para terminar. Enquanto isso, os exames bioquímicos da época constataram que o ectoplasma era constituído de proteínas, aminoácidos, água em grande quantidade, lipídios e minerais. Vocês lembram que quando nós iniciamos nossa fala, pegamos lá do átomo ao arcanjo? É do átomo primitivo, não é do átomo que o cientista está martelando lá no laboratório, não. É do átomo primitivo, porque antes da matéria se fazer visível aqui na Terra, tudo houve a nível espiritual, não é? Então, quando eles colocam que a nossa evolução compreende do átomo primitivo ao arcanjo, está falando de coisa que nós não temos maturidade para entender com intimidade mesmo, porque nós somos bons espíritos. Lá no prefácio, lá nos caracteres gerais dos bons espíritos, na escala espírita, Kardec elaborou e ele diz que uma das características dos bons espíritos é que compreendem Deus e o infinito. A compreensão da Madre Teresa a respeito de Deus transcende a da Miranda, porque ela tem intimidade com Deus. Concluindo, aí ele diz, os pesquisadores da época concluíram a partir de observações que o ectoplasma é uma substância manipulada por espíritos, sendo geralmente inodora, o ectoplasma, não é? Ele é frio. Essas características eu marquei para que a gente pelo menos fique com uma ideia gravada aqui e vai buscar depois, vai estudar, vai aprofundar. Olha só. Ele é frio e úmido, às vezes viscoso e semilíquido, raramente apresentando-se seco e duro, e quando assim, formam cordões fibrosos e nódulos. Tem a ver com as nossas enfermidades, porque quando nós detonamos as nossas células com os pensamentos desalinhados, elas perdem a sua característica original, não é? Ficam deformadas e começa de alguma forma a dar origem a isso aqui, né? Nódulos, caroços, tumores. Concluindo, ele diz, dilata-se e aí expande com facilidade, podendo ser percebido pelo tato como uma teia de aranha. Está acabando. De modo que uma corrente de ar pode envolvê-lo ou até removê-lo. É sensível à luz, vindo a se desfazer quando dela se aproxima. Por isso que nas reuniões que o Chico participava, tinha que ter uma ambiência própria. E ficou caracterizado lá pelo livro Desobsessão do André Luiz, que nas reuniões de desobsessão, o ideal é que a lâmpada seja vermelha. Por conta dessa doação de ectoplasma. Porque, olha, os fenômenos podem acontecer à luz do sol. Jesus à luz do sol. Mas Jesus era Jesus, como diz o Marco Aurélio. Ele caminhava sobre as águas. Quem atravessa a Baía do Guanabara? Só do barco, né? Então nós vamos observar que essa orientação da lâmpada vermelha para a reunião de desobsessão, ela deve ser levada ao pé da letra de acordo com o grupo que se reúne. Porque a maioria das nossas reuniões são reuniões mediúnicas. Uma reunião de desobsessão implica a situação de jejum e oração. São os discípulos querendo curar o camarada lá que estava em convulsão. E diz assim, Senhor, o pai fala, já levei os discípulos, eles não conseguiram curar. E Jesus fala, raça depravada e incrédula, até quando eu estarei convosco?
Porque naquele fenômeno era o amor pelos espíritos que estavam atuando ali. Era diferente de uma cegueira de nascença ou de uma outra coisa que era um desalinho celular. Então, essa cura de Jesus especificamente mostra o que é desobsessão. Se faz necessário jejum e oração. Não é? Acabou. Aí ele diz assim: é sensível à luz, vindo a se desfazer quando o negócio prossiga. E eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa. É que os livros estão recheados de informação. Vai ficar aqui. Qual o nome da senhora? Janete. Quando a Janete passou a pergunta, e ela ficou em pé, esperando, virando a ser breve. Aí depois eu vi a dona Janete desanimando. Tentou, desistiu. Mas não é. É porque é uma pergunta que é falar do lado técnico que nós não tínhamos aí colocado na rádio, o pessoal escreve me esculhambando que eu não trago a participação das pessoas aí, ó. Só um detalhe, um minuto, né, já que o pessoal falou do duplo etérico, a Federação Espírita Brasileira, eles colocam aqui o seguinte, ó. Duplo etérico é, pois, um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico, ao mesmo tempo que parece dele emergir. Então, o duplo etérico, dentro dessa ótica aqui, ele é um corpo fluídico que representa uma duplicata. Quer dizer, quando a gente desencarna, nosso perispírito, né? E também alguns autores falam em emanações neuropsíquicas que formariam esse duplo etérico. E é quando os espíritos, a gente desencarna, eles vão desligando, né, os chakras dos plexos, e aí vai formando um corpo exatamente igual ao que nós temos aqui. Isso. A questão do fluido vital é importante destacar também a questão 70 do livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui isso. Que ele fala o seguinte, ó, os Espíritos falam o seguinte, que é importante para a gente, que tem a ver com a questão da doença e da medicina. Na resposta, eles dizem que os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital, os nossos órgãos. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhe transmitir o movimento da vida. E aí a gente desencarna. Que é o que eu falei antes, que os espíritos falam que a maioria de nós desencarnam como suicidas inconscientes, porque a gente destrói o nosso corpo físico, tanto com aquilo que nós fazemos materialmente falando, como aquilo que nós pensamos, né, e sintonizamos. E aí não tem fluido vital que dê jeito. A gente gasta o fluido vital e perde essa possibilidade de manter o corpo vivo, desencarna. Só um detalhe. Ela tem o microfone de novo. Olha lá, dona Janete. Você podia falar. Olha só, alguém já viu tecido necrosado? Porque eu dou exemplo, porque eu quero falar assim. Quem lida com enfermagem, quando tem aquele pé diabético, que dá aquele problema, que fica o tecido necrosado, que às vezes tem que sofrer amputação porque não retorna a circulação, o sangue em nós é como se fosse a parte mais material do nosso perispírito. E o fluido vital em nós está como o sangue que está no corpo físico. Porque onde falta circulação, há necrose. Quando há necrose, não há vida, tem que amputar. Tudo bem. Agora a Ana Cláudia pergunta: o beijo, para você, Cláudia, o beijo e a prece de uma mãe é um modo de transmissão de ectoplasma? Com certeza, né? Os próprios espíritos falam, citam esses exemplos, quando a mãe dá, no livro de Mensageiros, do Chico Xavier, eles falam sobre o sopro curativo. E quando a criança bate, machuca, a mãe, instintivamente a mãe fala, sopra, vai passar. Então aquilo ali está impregnado, né, de fluido vital, e com poder curador mesmo, e até anestésico. E aí aquela dor da criança passa e ajuda bastante. Nós, os espíritos falam isso no livro dos médicos, por exemplo, Kardec, quando fala dos médicos curadores, ele diz que tem pessoas que têm o poder de
curar pelo simples toque ou mesmo com o olhar. Porque se ela direciona o pensamento dela, envolvendo aquela outra pessoa em sofrimento para o bem, a energia, o fluido vai sair dela, conjugado com um dos espíritos, vai ser levado até aquela pessoa, e só no olhar a gente vai estar ajudando. Infelizmente, no nosso caso, é o olho de seca pimenteira. A gente usa ao contrário. A gente olha com inveja, a gente olha com cobiça. Mas eu estou dando esse exemplo porque é a nossa realidade. É triste, eu sei que é triste, mas é a nossa realidade. A gente mata as plantas, mata bicho, deixa a criança doente. Por quê? Nós carregamos essas mazelas, que são invisíveis ao olhar humano. Mas para os espíritos isso é extremamente material. Se eu olho para uma pessoa com inveja, com sentimentos negativos, eu estou envolvendo aquela pessoa com a minha energia. Se ela estiver na mesma vibração, ela se contamina. Por isso que a gente não tem que ter medo, a não ser de nós mesmos. Porque eu não tenho poder de evitar que o outro me inveje, que o outro cobice o que eu tenho. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho que tomar cuidado para que eu não sintonize com a energia do outro negativamente. Porque a responsabilidade é nossa. É muito fácil jogar a culpa no outro. Se aquela energia me alcançou, é porque eu estou vulnerável. Se eu estou vulnerável, é porque eu também preciso orar e vigiar mais. Viu como tem que ser rápido? O que você falou agora, cabe a pergunta que se segue aqui da Beth. Aproveitando o assunto sobre a questão de ser macumba, né, que fazem pra gente, o que a gente pode fazer com relação a alguém que faz tipo esses trabalhos macumba assim, é com a né? Miranda. É com a Miranda? Aí ela coloca o nome da pessoa na prece. Macumba é da Miranda. Olha, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Algo só vai nos alcançar no mal quando nós saímos dessa lei. Né? Então, para nos amar, nós temos que saber das nossas limitações. Se nós temos limitações, os outros também têm. Se nós podemos e ainda carregamos essas limitações, é um direito do outro também no estado evolutivo. Então, se nós sabemos que alguém está de alguma forma vibrando nessa energia, é orar por ele, porque ele desconhece que na realidade ele não está fazendo nada para mim. É algo que nos auxilia muito. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é porque quem se ama não faz mal a ninguém, porque se tentar fazer, está fazendo a si mesmo. Olha! Graças a Deus! É para ela, glória a Deus! A próxima pergunta, da Alvanira. Qual a diferença entre o ectoplasma doado pelo ser humano e o que é doado pelas plantas? Se é que isso ocorre. Como a Miranda tinha explicado, né, todos nós temos o fluido vital, desde os minerais até o ser humano. Então, vai ser com a característica de cada um. No livro Nosso Lar, quando o André Luiz estava lá numa situação difícil, no último capítulo, e ele reencontra a esposa dele, que ele achava, né, que estava lá chorando por ele, ela já estava casada com outro. Ele falava, minha Zelinha, deve estar tão triste, né? E aí quando ele chega em casa, né, machista como ele era, e vê a mulher casada com o outro, só que o outro estava doente. O homem estava em cima de uma cama, morre ou não morre, com 2 obsessores em cima, e ele queria ser o terceiro, para matar. E isso porque ele passou um ano lá com a Narcisa, nas câmaras de retificação, trabalhando, ouvindo os instrutores, ouviu a veneranda, né, o Clarencio, e quando ele vê a esposa com o outro, mesmo o homem doente, ele queria se juntar aos 2 obsessores para ser o terceiro e matar logo o cara. Aí depois que ele refletiu, ele lembrou da Narcisa, pediu ajuda, a Narcisa veio, e aí a Narcisa, ela mentaliza, né, os espíritos chamados elementais, que são espíritos que estão em transição entre o reino animal e o reino hominal. E aí eles vão na natureza pegar as energias, esses fluidos da natureza, conjugar
com os fluidos espirituais e também os humanos para poder atender aquele companheiro que estava ali enfermo. Então, são energias que nós utilizamos. O pessoal brinca, mas é verdade. O pessoal fala assim, abraça uma árvore. O direito abraça tudo que é árvore. Né? Você vê lá agarrada com árvore, conversa com planta, andar com a Miranda é um negócio sério, entendeu? Mas não deixa de ser verdade, entendeu? Porque o reino vegetal, ele traz essa energia. Também é muito recomendado, nossos irmãos umbandistas gostam muito, candomblecistas, tomar banho de rio, né? Cachoeira. Por quê? Está impregnado dessas energias revigorantes. A gente tem isso tudo aí de graça, à nossa disposição, né? Basta que a gente busque. Então, toda a natureza tem a energia, se a gente souber sintonizar. Agora, não adianta abraçar a árvore e não mudar, vai matar a árvore. Não vai adiantar nada. Da André pergunta assim: em sessão de materialização, para o ectoplasma ser utilizado, há condições ambientais rígidas, luz, temperatura, etc. Mas os espíritos conseguem usá-lo mesmo fora dessas condições? É André que pergunta. Olha, a Deus nada é impossível e Jesus conseguia operar à luz do dia. Agora, nós sabemos que a nossa condição está anos-luz distante da emoção de Jesus, não é? É por isso que, quando Chico estava presente, Emmanuel dava as regras, porque ele sabia da situação do Chico, a enfermidade física que ele já tinha, os cuidados que ele precisava ter. Passou por uma infância muito difícil, com desnutrição, exposto a situações onde a saúde dele ficou mais debilitada, trazia uma bagagem de ajustes espirituais definida. Então, no caso do Chico, era importante que ele não ficasse exposto. Então, orientava-se o tipo de alimento, os assistentes iriam se esforçar para entrar naquela sintonia. Aí vocês poderiam dizer, mas de repente, alguém não seguiu a regra. Quem garante que entrou na reunião? Não é? Se alguém dissesse, pedido para não abusar do sexo, da maledicência, dos pensamentos negativos, não comer carne vermelha e tal, mas ninguém está me vendo, eu não vou comer. Quem garante que conseguiu sair de casa para chegar lá? Porque os espíritos teriam como cessear a entrada, né? Então nós vamos observar isso. Mas eu lembro do Gerson Simões Monteiro, na Rádio Rio de Janeiro, certa vez ele falando de uma reunião de materialização onde ele esteve presente, lá em Caratinga, e que as materializações, até morcego se materializou. Eu não consigo ver a energia do Chico sendo usada para um vampiro se materializar. Porque esse morcego seria o morcego do reino animal? Não. Era um espírito em estado de zoantropia na forma de um vampiro. Né? Por quê? Porque não havia um critério na preparação, de repente, do médium que estava oferecendo o ectoplasma, nem da assistência que estava acompanhando. Então, as condições necessárias, sim, por conta da nossa imaturidade, da nossa falta de cuidados. Porque se fôssemos do nível de um Jesus, as coisas aconteceriam de outra forma. Ou o Chico mesmo, só em a natureza, não precisava desses cuidados todos. Não é? Tem um livro que narra, amanhã que o Chico estava nascendo, como é que a natureza ficou em Petropolvo. Agora a gente vai passar o microfone aqui para o Jorge Furtado, que ele quer fazer uma... Você não falou que quer fazer? Você falou. A Selma, então. Eu queria saber, não sei se é pertinente o tema, mas com relação à doença autoimune, o tratamento de ectoplasmia, né? Porque na medicina nossa da Terra diz que não tem cura. E como é que funciona a questão do espiritismo com relação a essas doenças autoimunes? Então, a doença autoimune é o nosso próprio sistema imunológico que ataca o próprio organismo. Né? Ele reconhece determinados sistemas como algo invasor, e não é. Ele está atacando as células saudáveis e provocando a doença.
muitos de nós têm problemas autoimunes. Eu, por exemplo, tenho um problema respiratório, respiro muito mal. Mas de onde é a origem disso tudo? É da nossa consciência culpada, né? É o espírito culpado se punindo. A gente traz questões do passado, questões graves, e a consciência de culpa faz com que o nosso próprio sistema imunológico fique um pouco descontrolado. O tratamento, seja ele qual for, ele pode ajudar sim na doença autoimune, mas a cura real depende da cura do espírito. Por isso que a medicina diz que não tem cura, porque quando o próprio organismo está atacando ele mesmo, como é que você faz? É difícil controlar isso, né? Muitas pessoas que têm problema autoimune, elas ficam nessa situação, que os médicos ficam sem saber como controlar o quadro. Tem pessoas que melhoram, tem outras que só pioram com os tratamentos médicos. Qual é a diferença? A diferença é que algumas pessoas procuram aliar o tratamento médico com o tratamento espiritual e a busca pela reforma íntima. Nosso grande desafio é a reforma íntima, porque os espíritos têm condições de nos auxiliar, né, tanto no alívio dos sintomas da doença autoimune, quanto até na cura. Não há obstáculo para eles em relação a isso. O problema da doença autoimune, sobretudo, é que é o espírito quem está doente, somos nós. Eu não quero fazer regressão de memória, porque ou eu matei o povo enforcado, ou eu fui enterrado vivo, alguma coisa eu aprontei. Às vezes na cadeira de um dentista eu tenho a sensação que eu vou morrer sufocado. Vê se isso tem lógica. É algum mecanismo inconsciente que dispara, né, numa situação em que eu provavelmente estava preso e não podia sair. A sensação de estar preso e não poder sair, ela dispara algo inconsciente que eu às vezes não consigo controlar. Aí eu chego pro dentista e falo assim, para um pouco, pelo amor de Deus. Aí eu sento, aí eu respiro, faço uma prece, aí eu volto. É algo muito forte. É a questão das doenças emocionais que nós carregamos, a síndrome do pânico. Por quê? Por causa dessas situações que nós trazemos, onde há uma consciência de culpa inconsciente. A gente não sabe por quê, mas carregamos isso conosco. Qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é a reforma íntima e moral. O esforço na prática do bem, tentar ser menos fofoqueiro, menos maledicente, menos orgulhoso, menos invejoso, menos egoísta. E na medida do nosso esforço, o tratamento médico vai começar a surtir mais efeito. O tratamento do passe vai começar a surtir mais efeito. Aí depende de cada um de nós. E quando a pessoa está na cadeira do dentista que na hora de arrancar vê anestesia, você desmaia? Então, vamos junto pro dentista, a gente vai ficar doido, entendeu? Porque assim, são as nossas fobias, os nossos medos. A Miranda falou da materialização do morcego. Se ela estiver aqui e materializar umas baratinhas voadoras, ela não vai ficar tranquila. Falo para ela que o Francisco de Assis também ama as baratas. Sempre falo isso para ela. Por quê? Eu lembro de um caso que eu vi, estava até comentando com a Miranda, a pessoa relatou que ela tinha medo de barata, mas ela teve uma visão que os espíritos mostraram que ela morreu num calabouço, à míngua, aos poucos, e as baratas passavam por cima dela. Então, nesta encarnação, quando ela via uma barata, não é que ela lembrasse do que ela passou no calabouço, ela não lembrava. Mas a sensação que disparava o inconsciente, né, quando ela via a barata, é como se ela revivesse a dor do calabouço. O que a Miranda tem com as baratas, eu não sei. Mas é para as outras pessoas ouvirem melhor. Bom? Eu só que eu ia falar. Falei, graças a Deus que é a Miranda. Não, agora é a Miranda. Primeiramente já começou lá fora. O Dr. Paulo Sérgio Frutuoso deu todas as obras do Abel Luiz.
segundo a entrevista da Nádia Procurória. Começou. Ele melhorou. A história do Geraldo, dizendo do André Luiz, que na realidade a febre errou e ele teve no umbral apenas 2 anos e não 8. O que você acha? Isso o doutor Paulo César bota aqui. Tá vendo, Miranda? O que você fala sobre isso? Mas isso é porque eu vou muito você falar, eu fiquei o tempo todo ouvindo o Paulo Frutuoso, o doutor Paulo Frutuoso. Na realidade, ele estava estudando, né? Eu vi a primeira parte da palestra dele no ICEB, justamente sobre esse tema. E aí, ele, como foi fazer uma apresentação, falando da obra do André Luiz, e estava falando a respeito dessa situação da presença e da influência do mundo espiritual, ele fez referência a uma informação que o Geraldo Lemos narra, que no livro Nosso Lar, quando está registrado que o André Luiz passou 8 anos no umbral, que não foi exatamente o número 8 que esteve na psicografia. Por que eu estou fazendo eu estou frisando que não foi exatamente o número 8? Porque tempo e espaço são de foro íntimo. Uma mãe sofrendo a angústia de um filho na guerra, um dia vai ser um ano. Não é? Então, na grafia do livro Nosso Lar, o número que estava na psicografia era 2. E houve um erro na impressão e saiu o número 8. E o Chico solicitou à FEB que fizesse a correção. E a FEB teria colocado, eu estou colocando teria, porque é um texto fora de contexto. Eu não estive com o Chico diante do Geraldo Lemos, mas eu não posso dizer que o Geraldo Lemos está falando em verdade. Não é? E o doutor Paulo Frutuoso, quando trouxe essa informação, foi para nos lembrar de que necessariamente aquele espírito, tendo ele sido o Carlos Chagas, precisou passar 8 anos da cronologia terrena nossa variável no umbral. Então, a FEB teria respondido ao Chico que não ia fazer a correção dos números 8 para o 2, para não deixar uma dúvida em relação à obra. Entendeu? Tipo assim, quando o Nosso Lar surgiu no movimento espírita, o Chico já sofria perseguição de espíritas. Ele que nunca usufruiu 1 centavo da lavra mediúnica dele, do trabalho mediúnico dele. Ele já sofria perseguição no movimento espírita dos espíritas. Então, já haviam pessoas que contestavam a autenticidade e a obra. Então, para não gerar celeuma, a FEB achou por bem não mexer, porque a variante de 8 para 2 anos, o tempo é de foro íntimo, o de menos, não é? E nós respeitamos. Mas se a FEB tivesse chegado lá e numa nota, houve um erro no sinalzinho lá, porque é tipografia, né? Na impressão, houve um erro de impressão. Não era 8, não é? São 2. Independente do que pensassem, ele teria assumido a correção. Porque a partir do momento que deixou aquele encoberto, pode-se justificar outras alterações que aconteceram em traduções de obras que a própria FEB divulga. Com todo respeito à FEB, porque a FEB está acima dos federados. Os federados são humanos como nós, perfeitos, mas a FEB está sendo dirigida por Jesus através de Ismael. Mais, Paulo? Miranda, no livro Nossos Domínios da Mediunidade, no capítulo 18, além de surgir Jesus em colóquio no Monte Tabor, né, surgiu Moisés e Elias.
materialização. Aí está falando assim, ele mesmo, Jesus, foi o grande ressuscitado. A ressuscitação, a ressurreição de Jesus, o ectoplasma, porque o corpo ficou lá dentro. Ele sofreu várias chicotadas, como ele... é o ectoplasma que fez o corpo desaparecer. Aí vem a história que os discípulos falaram, aquela coisa toda. Paulo Sena Frutuoso coloca isso aqui no livro. Só isso. Agora eu entendi. Agora eu entendo meu pânico de barata. De repente eu era barata que queria chegar perto do corpo, mas não tinha permissão porque a energia não deixou, do corpo de Jesus. Eu era barata na época. Mas olha, essa situação que o André Luiz narra, primeiro no Tabor. Aí vem uma lição para nós, né? Quando Jesus programou subir o Tabor e aconteceriam ali as materializações, né? De Moisés, de Elias. O que acontece? Jesus levou os 12 discípulos com ele? Não. Ele convidou aqueles que tinham condições de oferecer ectoplasma em abundância para que a materialização acontecesse. Não necessariamente quer dizer que só aqueles tinham uma abundância na doação de ectoplasmia, mas aqueles estavam em maior sintonia com o Mestre. Isso fica uma lição para a gente. Porque na casa espírita, quando algo precisa ser feito e toda a comunidade que reúne naquela casa não é convidado, meu mimimi. Me chamou, me convidou, eu magoado. Mas às vezes está sendo convidado aquele que está melhor sintonizado ou que vai aguentar o rojão. Né? Então, às vezes, eu lembro de uma certa vez estudando com um grupo que fez referência ao momento em que lá na CEF, o Raul precisava fazer reunião com determinados tarefeiros e uma determinada tarefeira não foi convidada. Aí, numa outra reunião, aconteceu a mesma coisa, só que ela não fazia parte daquelas tarefas específicas. E o Raul teve que ser um pouco mais incisivo com ela. E falou algo que, olha, minha filha, infelizmente não vai dar. Você não foi convidada porque não estava fazendo parte daquele contexto. Ele falou outras coisas, mas não vem ao caso agora. Então, essa primeira colocação dele fica um aprendizado para nós. Porque um dia vocês vão lembrar que estiveram aqui hoje falando sobre medicina e ectoplasmia. Mas tem que sair algo que fique tão gravado que em nossa vida faça diferença. Então, quando fizermos parte de um grupo, de uma equipe, de uma instituição, e que não nos for dada a oportunidade de estar junto em determinado momento, não fiquemos constrangidos ou magoados. É porque aqueles que estavam lá estavam mais endividados. Pensemos assim, quem foi convidado estava mais endividado, né? E em relação ao corpo de Jesus, sinceramente eu gostaria de ter sido uma baratinha, longinho assim, sabe? Mesmo sem ter chance magnética de chegar perto dele. Mas o que é que nós vamos compreender? Eu vou conversar com vocês dentro do que a doutrina nos esclarece. Vocês podem compreender, aceitar, rejeitar. E depois a gente conversa mais tarde, que eu aprendo junto com vocês. Mas quando eu pego o livro A Caminho da Luz, e Emmanuel diz que existe uma comunidade de seres angélicos que recebeu de Deus a quem Deus outorgou o direito de auxiliar na evolução de mundos, construir educandários, e que o nosso planeta foi preparado com a força do pensamento de Jesus e dos amigos da comunidade de espíritos puros, que ele faz parte, eles conseguiram atuar na nebulosa solar, retirar de lá com a força do pensamento. Todo mundo pensando junto, hein? Porque no fenômeno de transporte, aqui, Erasto fala que não são dois médios, porque um pode pensar numa direção, outro na outra. O transporte não acontece. Mas a comunidade de espíritos puros coesa, com uma unicidade com Deus no objetivo de co-criar, retiraram da nebulosa solar uma bola de fogo incandescente e desenvolveram todos os recursos próprios para que essa bola hoje fosse do cangalho que é terra, mar, céu, pássaros, plantas, homens. Se ele conseguiu fazer isso com a força do pensamento dele, primeiro, o corpo de Jesus era igual ao nosso?
Era. Kardec diz que Jesus vestia um corpo de carne igual ao nosso. Mas antes de Kardec, interessante, o bichinho está aqui, ó. Não vou abrir porque senão Eduardo vai ficar, ele vai ter um parto emocional. Mas na primeira epístola de João, ele diz: todo aquele que afirmar que Jesus não veio em corpo de carne é o anticristo. Porque ele seria um ator. Ele estaria inventando sangue que não teve, uma dor que não sentiu, um corpo físico que não dilacerou. É João quem fala em sua epístola. É por isso que eu digo que durante muitos séculos fomos cristãos sem Cristo. Falávamos de Jesus para o outro, mas não aprendíamos com Jesus, porque nem conhecíamos o texto. Né? Então, é João evangelista. Se Jesus, ele formou o planeta Terra, Senhor dos Espíritos aqui na Terra, o corpo dele era de carne igual ao nosso. Mas uma pessoa que consegue ter uma alimentação leve, disciplinada, frugal. Quando eu digo frugal, não é que come só fruta não, mas até come certos alimentos, mas na proporção certa para nutrir seu corpo. E quando decide não comer mais carne, é sem violência, porque se educa, balanceia alimentos, não é? Tudo no organismo fica numa outra vibração. Necessariamente não é só isso, porque se você deixar de comer carne, mas não parar de comer mentalmente a paz do seu irmão, você é um Hitler da vida. Hitler era vegetariano, tinha abstinência sexual, e foi o déspota que a humanidade precisou enfrentar. Não é? Então, se Jesus, e quando Jesus era convidado, tem aquela passagem que ele está lá junto com o peixe, fazendo a refeição do peixe. Ele não sentia fome de peixe, mas ele não constrangia os irmãos. Porque ele sabia, não é, que aquele peixe ali, fisicamente, o princípio espiritual já tinha partido. Do contrário, não era peixe vivo. Eu nunca vi falar que os discípulos pescavam peixe e davam dentada no bichinho vivo. Porque certa vez perguntaram assim: poxa, mas aí o vegetariano e a carne e tal, e Jesus, como é que é? Jesus comeu o mesmo peixe? Eu digo, olha, eu nunca vi nem a mandíbula de Jesus apertar nada, porque eu não estava lá. Mas se ele mordeu o peixinho, já era sua massa orgânica, porque o fluido vital já tinha, né? E o peixinho já tinha, o princípio espiritual já tinha saído. Então nós sabemos sim, que o ser que aglutinou luz para que a matéria ficasse coagulada na condição de um planeta, pode desaglutinar. Então, o corpo físico de Jesus, o físico, retornou imediatamente para tudo que era próprio. O mineral, entendeu? O corpo físico de Jesus nunca foi tocado por ninguém depois de ser sepultado. Dentro daquilo que ele podia fazer. Agora, se realmente ele permitiu que alguém levasse para aqui e para ali, é outro departamento que eu não sei. Mas que ele tinha poder para desagregar as moléculas do corpo físico, não tenho dúvida. Ele agregou moléculas, matéria para formar a Terra. O que você fala? Meu Deus. Bom dia a todos. A pergunta é para o meu obsessor amigo, né? Eduardo. Existiu um episódio, né? Eu contei para ele, do 908, que deve lembrar ali. E pertinente a isso que aconteceu, quando a gente consegue, através de uma mediunidade, ver espíritos, né? Pode acontecer, pelo tema de hoje, da gente ver o espírito tangível e não tangível, de um médium que estiver dentro de um ônibus, ou na rua, quando ver aquele espírito, talvez dar ectoplasma e materializar aquele espírito, de forma que ele, aonde ele está, também possa ser visível por outras pessoas e até tocar em alguma coisa através do ectoplasma. E aquele espírito não tangível que você vê, como tem muitos aqui, mas não está materializado. Qual a diferença, então, do ectoplasma
é utilizado na rua, um médico inconsciente, e o espírito aparecer e sumir, mas também outras pessoas vê, e do espírito comum, que a mediunidade virtuosa vê, né, diretamente, que aquele médico tem essa função. Qual seria a diferença? Eu relatei logo no começo, né, que o Dr. Paulo cita a cirurgia espiritual que foi feita no médico, amigo dele, que o Dr. Frederico estava do lado deles ali, plenamente materializado, podendo ser visível e tocado por qualquer pessoa. A mediunidade, ela é uma coisa mais complexa do que nós podemos imaginar. O espírito pode se fazer visível a um médium e ao outro não. Agora, há situações, até aqui mesmo, se um espírito se materializasse completamente, ele não só poderia ser visto e tocado por qualquer um de nós. É evidente que isso não é feito porque envolve muitos riscos, sobretudo para o médium que está doando aquele ectoplasma para a materialização. Se alguma pessoa aqui estiver emitindo um pensamento negativo, coisa que aqui com certeza não existe, né? Ou tiver uma atitude inadequada, colocaria a vida do médium em risco. E daria um trabalho muito grande de espiritualidade para preservar. Então é possível sim, né, como no relato do ônibus, algum espírito se fazer visível em determinadas situações, até para chamar a atenção, despertar. Porque esses fenômenos ditos sobrenaturais fazem a gente ver que a vida é muito mais do que aquilo que a gente enxerga. Então os espíritos, eventualmente, eles fazem isso, às vezes de uma forma tão sutil, que a pessoa nem sabe. Às vezes você está na rua, conversando com uma pessoa, e você está ali conversando numa boa, como a gente está aqui, e na verdade aquela pessoa é um desencarnado, materializado. Eu tenho uma prima que uma vez ela estava na rua, perdida, e o espírito, né, que ela não sabia que era um espírito, mas conversou, orientou. A Miranda já passou por isso, que ela contou recentemente, que ela estava na rua perdida e apareceu um amigo espiritual. Ela não era espírita ainda, depois ela foi descobrir que era o Dr. Bezerra, né? Estava dando um apoio para ela lá, ela jovem ainda, e não tinha sequer conhecido a doutrina. Então os espíritos, às vezes, eles fazem isso. Essas pessoas, moradores de rua, que passam por situações, muitas vezes os espíritos, ali pela madrugada, se materializam e vão lá dar uma palavra de conforto. Até mesmo o alimento está lá no livro dos médiuns, no laboratório do mundo invisível. Kardec pergunta se os espíritos eram capazes de fluidicamente criar uma fruta. Aí os espíritos falam, podemos. E aí depois Kardec vai até discutir a questão da saciedade, porque não é uma fruta aqui da Terra, ela é criada fluidicamente. Por que ela traz a saciedade? Kardec até chega a levantar a possibilidade de estudar isso mais profundamente. Eles também podem transportar alimentos, né? Fenômeno de transporte. O pessoal está ali na rua passando fome, morrendo, eles podem pegar o alimento de algum lugar que não vai causar nenhum prejuízo, transportar e entregar a pessoa ali, como se fosse qualquer um de nós chegando ali para aquele morador de rua. Toma aqui, meu irmão, um pedaço de pão, toma aqui uma fruta. Você vê, os moradores de rua, em situação de rua, durante a pandemia, pouquíssimos desencarnaram. Pouquíssimos deles desencarnaram. Por que será? Eu não sei. Mas, enfim, essa situação que o Leandro colocou, ela é mais corriqueira do que nós pensamos. O meu irmão conta um fato, né? Ele estava na porta de uma igreja com os amigos há muitos anos e chegou um mendigo. Pelo menos parecia ser um mendigo. Parou, começou a conversar com eles e começou a dar conselhos a eles das coisas erradas que eles estavam fazendo. E eles, espantados, sem saber que homem era. Primeiro eles se sentiram ameaçados, mas depois viram que era um morador de rua, acharam só que era alguém bêbado, que era inconveniente. Depois eles ficaram assustados porque ele falava coisas que ele não tinha como saber. E por último, ele atravessou a rua, eles se distraíram olhando um para o outro. Quando foram olhar, cadê o homem? Sumiu. Foi todo mundo para casa, edificado.
eu não tenho escrito, então tenho que formar aqui o pensamento. Todos nós podemos doar ectoplasma, né, em potencial, né, cada um na sua proporção, correto? E quando não acontece de doarmos esse ectoplasma, fica acumulado, e ele pode nos causar algum problema, se for essa a questão? Ela está procurando ali o que ela quer ler, mas assim, todos nós podemos doar. Lembra da história da mãe soprando o filho? Todo mundo pode. Tem gente que acha que tem que ser médium para dar passe. Com todo respeito, a gente pode estudar, fazer o curso de passe, mas o passe é uma coisa simples. Jesus falou isso. Vá e imponha as mãos. Todo mundo pode oferecer o passe. Até porque quem dá o passe não somos nós, são os espíritos. Quando muito, a gente doa a parte que nos compete, que é o quê? O fluido vital. O que os espíritos fazem no passe? Eles pegam o nosso fluido vital e colocam naquela pessoa que precisa. Tinha gente que adorava tomar passe com o Chico, mas na verdade isso não tem nada a ver. Às vezes a pessoa era retirada da pessoa para o Chico, que o Chico precisava, que ele doava muito. Então às vezes ele, tu quer tomar passe com o Chico? Então senta aí, meu filho. Tirava tudo dele, bota para o Chico aí, que ele vai dar a melhor destinação. Então doar, todos nós podemos doar. Os abraços que nós recebemos aqui hoje, eu sinto, a gente sente o carinho de vocês. É uma coisa pura. A gente vive num mundo muito difícil, né? Eu estava comentando com a Miranda. Não pensem vocês que eu e Miranda gostamos de estar em evidência. Nós não gostamos. Nós preferíamos que ninguém conhecesse a gente. Porque, infelizmente, a maior parte não tem esse sentimento que vocês têm. A gente acaba sofrendo muito por estar em evidência. Entendeu? Porque o anonimato é uma bênção. O anonimato é uma bênção. Tem gente que acha que a gente gosta, que a gente quer aparecer, que a gente gosta de fazer papagaiada para poder... Nunca. Eu queria... A vontade da minha vida era agora estar na roça, no meio do mato, nas minhas montanhas. Não quero mais nada. Evidência de quê, gente? Fama de quê? É tudo ilusão. É tudo ilusão. Mas esse abraço que vocês dão, isso é uma coisa boa que a rádio nos trouxe. Né? Nos trouxe muitos problemas, muitos ataques de pessoas encarnadas e desencarnadas. Mas também trouxe o carinho de pessoas anônimas. Aonde nós vamos, a gente encontra pessoas como vocês que nos abraçam e aquilo é revigorante, porque é sincero. Quando Kardec visitou os espíritas de Lyon, eram pessoas mais simples, conhecimento, operários, e ele fala que nunca se sentiu tão bem junto daqueles companheiros. Onde há mais simplicidade, onde há mais humildade, onde há mais verdade, onde há mais sinceridade. E isso é uma troca fluídica, né, que nos alimenta, que nos sustenta, nos dá força. Por isso que eu peço a vocês, orem por nós, porque vocês não têm ideia do que a gente tem que enfrentar. Eu fiz questão de procurar aqui, por quê? Eu estava procurando material sobre ectoplasmia, né? E no meio daquele material caiu uma revista. Eu falei, mas essa revista não tem nada a ver. Aí veio a intuição, segura a revista. Eu trouxe. Aqui eu estava folheando ela. É uma revista de informação do ano de 98, janeiro de 98. Eu mexendo nos papéis aqui, que nem tudo eu pude ler em casa. Olha o que eu encontrei. A pergunta veio: o que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, no nível que for, ectoplasmia, o que for, né? Quando ela veio com um compromisso mediúnico no planejamento, né? Essas perguntas foram feitas ao Chico Xavier. O que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, já que esta mediunidade pode ajudar muitas pessoas? Haverá algum castigo ou cobrança? A resposta é do Chico: energias que não
Energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência em geral nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Hoje eu não vou a tal reunião porque eu estou chateado com o dirigente. Hoje eu não vou a tal reunião porque eu estou chateada com o colega médico. Nós não estamos fazendo nada para ninguém. Né? Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. É André Luiz quem afirma, diz o Chico. Todo bem que não se faz é um mal que se pratica. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vida. Bom dia a todos. Bem, esse assunto eu acho que ele é muito intrigante, né? Porque eu também não tenho nenhum tipo de mediunidade, dizer que eu ouço, escuto, então a gente ouve essas coisas tão maravilhosas, a gente fica, gente, será que isso é verdade mesmo? E eu fico, na minha família ninguém é espírita, meus amigos, colegas de trabalho também, então a gente fica às vezes, caramba, mas eu fujo desse assunto, mesmo eu já tendo muitos anos na doutrina, eu fujo porque as pessoas vão acabar caindo naquela coisa da prova material, então me mostra, então às vezes eu até fujo do assunto para não... Porque eu já vi fotos que eu olho assim, pô, será que só eu estou pensando que isso aí é uma toalha em cima de alguém? Porque se a foto não me convenceu que sou espírita, imagina o cético, né? Então eu queria saber de vocês, existe na FEB um lugar onde a gente tem acesso a fotos, a vídeos, a coisas de alta resolução, né? Porque a gente fala assim, tem muita coisa no espiritismo que é igual ao extraterrestre, né? Só quando a câmera era preta e branca, só quando o vídeo era de baixa resolução, agora não tem. Aí eu queria saber, vocês que têm mais acesso, né, a muitos médiums, a FEB, já existe essa possibilidade de uma coisa mais factual para a gente estar presenciando? Vamos recorrer aqui a Allan Kardec, né? Livro dos Espíritos, questão 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não apressam esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até mesmo os mais incrédulos. Então Kardec pensou, por que os Espíritos não se manifestam, provam logo de uma vez por todas que eles existem e acabou? Resposta dos Espíritos: desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que o reneguem. Você vê, olha para o nosso planeta, coisa maravilhosa. A Terra está girando, nós estamos aqui paradinhos. Achava-se que era o Sol quem girava, mas é o planeta quem está se movendo. E nem isso é capaz de fazer o ser humano arrogante e orgulhoso reconhecer a grandeza de Deus. A lua, as marés, os animais. Você olha as formigas trabalhando, quem é que ensinou aquilo para as formigas? Ao acaso? Mas o ser humano renega a Deus. Muitos, né? Continua aqui, os Espíritos respondem a Kardec. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? O povo via Jesus curando cego de nascença, curando leprosos. A lepra não tinha cura, rancenias agora não tinha cura. Todos viram Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. E na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus entrou em Jerusalém aplaudido, para pouco tempo depois está sendo humilhado e crucificado. Não adianta querer provar a quem não
quer acreditar. Continua aqui os espíritos. Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Ainda que um espírito se materializasse aqui, haveria pessoas que poderiam pensar: será que eu vi mesmo? Será que não era uma alucinação coletiva? Será que não era uma farsa? Porque não adianta. Se o fenômeno convencesse alguém, os médiuns eram para ser pessoas muito melhores. Eles são instrumentos do fenômeno. Incorporam espíritos, veem espírito, falam com o espírito, não sei o que com o espírito. E às vezes são as piores pessoas. O fenômeno não convence ninguém. Quem é espírita e está buscando o fenômeno está no caminho equivocado. O verdadeiro espírita, ele não está à procura de fenômenos. Eu me convenci da doutrina pela sua filosofia e não por fenômenos, pela sua racionalidade. E quem chega para nós querendo provas, não perca o seu tempo. Quando ele morrer, ele vai ter todas as provas. Lembra do médico amigo do Dr. Paulo? Não acreditou em nada, agora está lá trabalhando. A morte vai chegar para todos nós. Mas é interessante, olha só. Jesus desencarnou, né? Foi crucificado. Tem aquela passagem da estrada de Emaús, está em Atos dos Apóstolos. Os discípulos conversando, saudosos, tristes, agoniados. E alguém vem junto-se a eles, e vão ao encontro de outros companheiros que os aguardam. E lá, Jesus está junto, conversa. No final, eles convidam para que continue com eles, porque já está anoitecendo. E Jesus aceita. Agora, como é que os discípulos não reconheceram Jesus? Porque o perispírito tem a semelhança do corpo físico. Mas é porque Jesus devia estar vibrando numa sintonia que ele queria ficar anônimo. E eles não conseguiram ver o semblante do resto. Né? Deviam estar impactados com o corpo sangrando, coroado de espinho. E quando ele aceita pernoitar com eles, eles vão fazer a refeição. E aí, naquilo que lhe é próprio, porque o cristão deve manter a sua atitude em qualquer situação. E Jesus era daquela conduta de quando sentava-se para a refeição, ele abençoava o alimento e agradecia ao Pai. Quando ele pegou o pão e abençoou, eles identificaram que aquele era um gesto do Mestre. E perceberam que o amigo que caminhou na estrada de Emaús era o próprio Jesus. Tomé não acreditou. E precisou Jesus colocar os pulsos para que ele visse as marcas da chaga e colocasse o dedinho no buraco. Então, essa busca e essa incerteza é própria da condição humana em estágios diferenciados. Mas também nós nos lembramos, além de Tomé, que a doutrina espírita, quando chegou para nós, foi uma invasão organizada, mas que desencadeou aqueles fenômenos de Hydesville, lá no condado, nos Estados Unidos, Nova York. Né? E é interessante que aqueles fenômenos aconteceram junto a uma família metodista, que não tinha nada a ver com o espírito de mediunidade, fenômeno material. E foi dentro de uma família metodista que aquelas situações começaram a acontecer e desencadeou para o mundo. Lembramos-nos também do William Crookes, cientista, que a rainha da Inglaterra queria que ele fosse estudar e pesquisar aqueles fenômenos para, de uma vez por todas, mostrar que era tudo mentira, porque incomodava. Você que tem orgulho de raça, hegemonia de título, né? E se julga de sangue azul em cima do
daqueles que são seus súditos, e saber que você vai reencarnar e pode vir como um futuro súdito de um outro rei, vambora. E ele foi realmente para desmascarar e provar que era mentira. Mas era um cara tão sério que ele não só confirmou, como se transformou também em espírita. Pega o livro Fatos Espíritas, durante 3 anos, uma média de efeito físico dele, na casa dele, estudando, sendo instrumento de fenômenos, pesquisado de todas as formas, né? Com documentos científicos, porque o William Crookes era um cientista. E aí nos lembramos do Centro Espírita André Luiz, que tem um museu onde tem uma luva de cera, entre outras coisas. José Grosso materializado, numa lata de 20 parafina líquida, enfiava a mão o espírito materializado. E depois ele descalçava a luva de cera e deixava lá. Eu quero que vocês calcem uma luva qualquer, e consiga tirar a mão dela sem dobrar a luva de cera, ia ficar quebrado. Então são coisas que nós temos refletindo, que na FEB deve haver algum museu de alguma coisa que eu não conheço. O Frei Luiz também tem. Não é? O Frei Luiz também tem. Pois é. Já estamos, né, já em cima, né, do horário. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem? Vou fazer só uma perguntinha rápida, baseada na pergunta que ele fez. Eu me lembrei de 2 fatos. Um é um documentário que tem na Netflix, que é sobre ectoplasmia, e aí não mostra exatamente o fenômeno, porque não tem como filmar, mas mostra todos os bastidores. E aí eu me lembrei também da foto Kirlian. E aí eu me lembrei, né, do meu filho mais velho, que você conhece bem, que é contestador, que ele vem cismando que o espiritismo, apesar de ser um tripé de religião, filosofia e ciência, que a ciência anda muito esquecida. Vocês concordam com isso? Que a ciência tem andado esquecida? A parte da pesquisa tem andado esquecida? No livro dos médiuns, Kardec estava conversando com os espíritos, acho que era do Lamener, se não me engano, sobre o perispírito. Como é que era o perispírito, né, as propriedades do perispírito, e aí o espírito responde o seguinte: compreendei o perispírito moralmente. Por que adianta eu saber do que é constituído o perispírito detalhadamente, cientificamente, se o principal eu não faço, que é compreender ele moralmente? Então, assim, a ciência, ela é fundamental, ela é muito importante, ela gera pesquisa, mas quantas pessoas vivem de querer só o lado científico e não mudam a questão moral? Não adianta. Os espíritos preferem 1000 vezes lidar com uma pessoa simplória, analfabeta, mas com coração puro, do que com alguém letrado, muito inteligente, muito pesquisador, e que não tem amor no coração. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, nesse afã da busca científica, normalmente são pessoas que se perdem. Porque nada contra a pesquisa científica, de forma nenhuma. A investigação científica, ela é fundamental, tanto é que os espíritos estimulam em vários lugares do mundo os fenômenos, justamente para quê? Para chamar a atenção dos céticos, fazer com que eles pesquisem, e a partir dali todas as pessoas possam parar para pensar que a vida é muito mais do que elas conseguem enxergar. Quantos céticos aí, nós temos o psiquiatra americano, Dr. Brian Weiss, não sei como é que chama o nome dele, ele foi chefe do serviço de psiquiatria no hospital lá da Virgínia, era extremamente ateu, até que uma paciente dele, a Margarete, ela começa a regredir a vidas passadas. Ele fazia regressão, sim, mas só até a vida intrauterina, porque ele, como cético, como ateu, ele acho que não acreditava nem na existência da alma, muito menos na de Deus.
E aí, quando ela começa a regredir a vidas passadas, ele fica tentando buscar as explicações do inconsciente e tal, mas ele vai tendo comprovações de que as memórias que ela apresentava durante o processo de regressão eram reais. E ele vai pesquisar. E ele fica atônito porque teve um dia que ela não só regredia vidas passadas, mas ela também era uma médium. E ela incorpora um espírito, que se eu não me engano era o avô dele, ou o pai desencarnado, eu não me lembro agora, está lá no livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E esse espírito fala para ele como o filho dele tinha desencarnado, que era com uma doença no coração, e o espírito falou que é como se o coração do filho fosse igual ao coração de uma galinha, invertido. Ele falou que a sala dele ficou gelada, e ele não sabia, ele não conseguia respirar e nem pisar no chão. Vocês imaginam para uma pessoa cética, aquela paciente não sabia nada da vida dele, nada. E ela, ali naquele momento, dá um nome até estranho, acho que era Avron, acho que era do avô, não sei. Foram várias provas que mexeram com ele, e ele começou a pesquisar e ver que muitos outros cientistas, pesquisadores, Dr. Elizabeth Kübler-Ross e tantos outros, que já tinham trabalhos publicados sobre a questão da reencarnação. E ele ficou muito tempo pesquisando, até que um dia ele tomou coragem e publicou o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Mestres por quê? Porque ele também viu que quem conduzia a regressão de memória não era ele. Eram os espíritos que ele chamava de mestres. E ele conversava com esses mestres que orientavam a ele. Tem muita gente aí, eu tenho até um companheiro que é espírita, né? Uma vez ele foi fazer uma palestra, eu fiquei só observando, tem muitos anos isso. Ele falou assim: se eu quiser eu regrido vocês todos aqui. Teve gente que foi até para debaixo da cadeira. Eu continuei olhando para ele. Porque quem regride não é ele. Quem regride são os espíritos. Ele, como terapeuta, e muito bom que ele é, por sinal, não vou falar aqui o nome para não faltar com a caridade, o que ele faz é levar o paciente a um estado alterado de consciência através de métodos hipnóticos, que qualquer um de nós aqui pode aprender, é só estudar. O paciente entra no estado de consciência relaxada, depois no estado alterado de consciência, e aí ele dá a indução hipnótica. O que você está vendo agora? O Dr. Brian Weiss, ele fazia isso com a paciente dele, com a Margarete. O que você está vendo agora? E ela começava a relatar. Aí ele falava assim: vai até o momento da sua morte? Aí ela dizia: eu já estou fora do corpo. Por quê? Porque os espíritos julgavam que não era para que ela visse o momento da morte. O Dr. Brian não tinha nenhum controle sobre aquilo. Mas tem companheiros que são espíritas e que, aí com interesses outros, porque a terapia de vidas passadas custa caro, e nenhum terapeuta pode garantir que tu vai ver nada. Minha esposa fez, não viu quase nada. Porque se a gente não lembra do passado, é porque não é para lembrar. E quando os próprios espíritos nos mostram de graça no sonho. De graça, você não precisa pagar nada. Mas é útil a TVP? É. Em alguns casos pode ser. Fobias como a que eu tenho, pode ser útil. Mas se me pagar $1 milhão, eu não quero. Obrigado. Pode fazer aí. Então, a gente tem que entender que a ciência ela é importante, mas para nós espíritas, ficar pesquisando, para que eu vou pesquisar uma coisa que eu já sei? Isso é para os céticos. Isso é para os céticos. Eu participo de reunião mediúnica, nunca vi cadeira se mover, nunca... Muito raro uma coisa ou outra ali, nunca recebi uma comunicação particular. E não preciso. Para que eu preciso disso? Eu já sei. Os espíritos não têm que me provar nada. O que eu sei racionalmente da doutrina me basta. Então, é a questão do Lamennais para Kardec. Compreender o perispírito moralmente. Eu vejo um monte de gente falando que vai pesquisar o perispírito. Pode pesquisar. Eu fico com o Lamennais, que ele falou, tem que entender moralmente. Entendeu? Tá bom. E ele falou para Kardec: vocês estão pesquisando o perispírito, nós estamos pesquisando a alma.
tem um detalhe. Olha só. Quando Jesus diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Jesus é mentiroso? A gente duvida dele? E por que não faz mais? Porque não quer. Pensamento e vontade são forças motrizes do espírito imortal. Mas eu lembrei que o objetivo de tudo isso, o objetivo de se formar um orbe terrestre, de um educandário, de um planeta primitivo, prova, expiação, regeneração, é a jornada do espírito imortal. Porque todo fenômeno de fora não vale o fenômeno de dentro. Tudo que nós podemos ver, ouvir, falar e dizer não se compara ao ser, sentir, agir. E esse fenômeno de fora é para nos despertar para a nossa essência imortal. Procurem ler a vida de Agostinho de Hipona. Era o bispo. Adolescente já era pai. Por aí já tirou. Aquela época. Não tinha baile de fome, não. Adolescente, ele já era pai. Mônica tinha 3 filhos. Ele era o que mais se destacava pela inteligência, a preocupação número 1 dela. Uma sogra pagã, um esposo pagão, que instigava ele o que tinha de pior. Eram pagãos, né? Então ele vivia um bichinho solto no mundo. E Mônica orando e conversando, a inteligência dele. Agora, ela não desistiu dele. Ela não impunha a ele o cristianismo, porque ela era cristã. Mas ela dava lição de cristandade a ele todos os dias na conduta doméstica dentro do lar. E levou ele ao desejo sincero de conhecer essa verdade que movia a mãe dele a ser daquela forma. Nunca disputou o marido com a mãe dele na condição de filho. Até que um dia ele sai buscando essa verdade, batendo cabeça, e chega ao ponto de que não vai encontrar, a verdade não existe. E escuta a pregação de Santo Ambrósio, recitando Paulo, acorda tu que dormes. Tá lá. Né? E aí, depois ele vai conversar com Santo Ambrósio, que fala para ele. Mas a verdade não é para ser buscada, é para ser encontrada em si. Porque todo fenômeno que nos convida a ver e a buscar por fora é para nos levar ao de dentro. Nenhum fenômeno é mais nobre, mais profundo e real do que a transformação moral. Agora acho que a gente já pode pedir as palavras finais de vocês, né? A todos nós, encerrando aí o nosso seminário. Miranda falou que está com fome. Então vamos encerrar. Mais uma vez agradecer a vocês, né, pelo carinho que nos receberam. A gente gosta muito de estar em casas como essa, casas pequenas, né, que são mais familiares. E que a gente guarde esse tema de hoje, né, medicina e ectoplasmia, como uma busca pela saúde integral. A saúde não só do corpo, mas sobretudo a saúde da nossa mente. A nossa mente é muito doente. E a saúde do nosso espírito. Né? Buscamos essa saúde, que é a saúde que Jesus nos oferece. Né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Enquanto nós buscarmos a paz nas coisas do mundo, não vamos encontrar. Conforme dizem os Espíritos, só há felicidade aqui na Terra no trabalho do bem, feito de forma desinteressada. Tem muita dor no planeta. Né? A nossa vida tem muita dor, e na vida dos nossos irmãos tem muita dor também. Então não percamos tempo com o que não interessa. Aproveitemos na doutrina, não as polêmicas. Aonde vocês chegarem, que tiver polêmica, sai esperto. Não serve para nada. Quando estiver falando de política, sai esperto. Agora, onde estiver a mão no trabalho do bem, feito silenciosamente e desinteressadamente, aí você fica. Porque é ali que nós vamos encontrar a saúde que nós buscamos. O corpo pode estar até doente. Chico Xavier tinha uma série de doenças no corpo, né? Glaucoma, angina,
O Divaldo está aí também, com 96 anos, mas eles carregam a alegria interior, porque é a consciência pacificada. Às vezes tu pode ter a saúde do corpo, mas estar muito doente da alma. Eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Eduardo, minha vida não presta. Eu vejo todo mundo prosperando. A vida de todo mundo vai para frente, na minha vida tudo dá errado. Eu falei: primeiro que tu já está com inveja do outro. Já é ruim. Tem gente que usa o Instagram para se torturar. Porque no Instagram todo mundo é feliz. Aquilo é uma mentirada sem tamanho. Mas se você olha a felicidade do outro e se sente mal, é para você se preocupar, né? Porque se sentir mal com a felicidade do outro, isso é ruim. Então, assim, a gente tem que buscar a nossa paz, a nossa felicidade. E os Espíritos dizem que só há paz verdadeira e só há felicidade no trabalho do bem com Jesus, feito de forma desinteressada e humilde. É aí que nós vamos encontrar a verdadeira medicina da alma. No futuro, não vai ser necessário médico, porque não vai ter doença. A doença é característica de espíritos da nossa condição. Espíritos bons, espíritos puros não adoecem. Mas por que o Chico estava doente? Por que o Divaldo está doente? Por que Maria Teresa está doente? Esses espíritos pedem para passar pelas nossas mazelas para nos servir de exemplo. Porque Divaldo certa vez estava com uma dor muito grande e Joana de Anjos se apresenta a ele e ele fala assim: minha irmã, você não está vendo o que eu estou passando não? Ela falou: estou vendo. E por que tu não me fala nada? Ela falou assim: Divaldo, você ama Francisco? Ela não. Ele falou: amo muito Francisco. E ela foi dizendo tudo que Francisco passou, eu nem sabia. Francisco teve, acho que rancenismo, teve câncer, ficou cego. E ela falou assim: e ele era conhecido como Irmão Alegria. Ele cantava: canta, meu filho. Aí eu te falo: ai, meu Deus do céu, tu vai reclamar, porque ainda tem gente que queria ter um espírito desse como protetor. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Divaldo se contorcendo de dor na coluna e ela falando para ele: canta, meu filho. Por isso que eu fico quieto, não falo nada, eu evito reclamar. A dona Ivone Pereira, se comunicando em algumas reuniões que a gente participa, ela diz: meu filho, podia ser pior. Eu só lembro da frase dela. Quando eu acho que está ruim, eu lembro da dona Ivone que podia ser pior, é melhor ficar quieto. Então agradecemos a Jesus, como diz Paulo de Tarso, em tudo as graças. Muita paz a todos. Sabedores que somos que o nosso pensamento é energia e o pensamento não tem peias, ele vai longe, né? E nós possamos agradecer a Deus pela bênção desta encarnação, das lições que essa vida, esse momento, esse episódio reencarnatório está nos trazendo, e que possamos valorizar mais o nosso campo íntimo, selecionando melhor nossa companhia mental. E aquele que se aproximar de mim, a minha avó era analfabeta, mas ela dizia assim, tinha aquelas situações dos idosos lá da igreja que ela identificava que estava doente, fazia campanha para ajudar, e ela dizia assim: é importante que ninguém passe em vão ao nosso lado, porque isso é ectoplasma bem aplicado. É a resposta do Chico à pergunta, né? Se nós temos um talento, se nos foi confiado um talento, que a gente não enterre com medo de perdê-lo, mas ofereça a Jesus na certeza que vai multiplicá-lo. E nesse momento tem mãe sofrendo. Independente do lado da compreensão, a vida está sendo brutalizada na terra. É responsabilidade nossa. Então, que Maria de Nazaré, eu sempre reflito nessas horas como ela deve ter se sentido quando levaram ao conhecimento dela que todas as crianças daquela região até 2 anos estavam sofrendo pela espada, porque eles estavam tentando ferir Jesus. Eu fico imaginando que o coração de todas aquelas mães tiveram uma sessão de intimidade com Maria, mesmo sem conhecer. Então, que Maria de Nazaré possa nos auxiliar a dar boa utilidade à nossa matéria mental, nossos pensamentos, nossa energia. E tem momentos que teremos raiva, chateação e até cólera, mas que saibamos que já temos um outro objetivo, e vai além da animalidade humana.
Que a paz seja com todos. Bom, meus irmãos, a gente só tem a agradecer ao Eduardo e à Miranda por esse seminário maravilhoso, né? Agradecer a presença de todos vocês, que vocês possam retornar à nossa casa, eles também. Se tiver oportunidade, estaremos juntos. Se tiver comida, Miranda bom. Olha, mas isso é grave. Comida e cafezinho, Isso né? é grave. Geral tá sabendo que Miranda rapa todo o biscoito da rádio, entendeu? Que come tudo, menos bolo de chocolate, que não gosta. Então, Miranda agora é o nome do estômago do Eduardo Araújo. Então a gente só tem a dar gratidão, né, por essa oportunidade. Eu vou pedir agorinha para fazer a nossa prece de encerramento, mas quero lembrar vocês que nós temos um almoçozinho ali para ajudar a nossa casa também, aproveitando que vocês todos estão aqui, uma comidinha gostosa, temos salpicão e temos estrogonofe, tá? Tem sobremesa também, tudo feito com muito carinho. Não engorda. Não engorda, não engorda. Depois vocês podem liberar o Hector Claro à vontade. Meus irmãos, vamos pensar em Jesus, em Deus, por este momento que aqui estamos, recebendo esses ensinamentos, essas explicações, esse fortalecimento para o nosso espírito, corpo e mente, para que possamos ter muita força para colocar em prática esses ensinamentos e que esses irmãos, Eduardo e Miranda, que aqui estão, possam sair daqui também com muita luz, muita paz, muitas bênçãos nos trabalhos que fazem, onde quer que eles vão, trazendo para todos nós aquilo que nós precisamos, que é a coragem, a misericórdia divina, para prosseguirmos nesta caminhada do planeta Terra e pedindo também que o mentor do planeta possa fortalecer todos os irmãos que tanto precisam desta força para caminhar, muita paz, união a todos os irmãos. Que essa guerra que está sendo executada e fora do nosso Brasil, porque no nosso Brasil temos guerra diferente, que eles sejam abençoados, iluminados e vejam realmente o que eles estão praticando, mas porque eles não estão sós, aqueles que estão sendo dizimados, que sejam todos eles e como todos nós aqui nesta casa, neste momento, recebendo esta luz e agradecendo por nós encarnados e desencarnados, como sempre fazemos, dizendo todos juntos: graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia nesta casa. Está encerrado, meus irmãos.